Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Estamos aqui de volta, né? Vamos estar gravando hoje um pouquinho sobre os órgãos de trânsito, né? Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? Que compõem. E gera-se um pouquinho de dúvida, né? A gente tem órgãos normativos, a gente tem órgãos executivos, fiscalizadores e recursais, tá bom? Mas antes de ir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar com seus amigos também, tá bom? Comentários também, a gente gosta de receber comentários para que a gente possa estar melhorando um pouquinho mais os nossos conteúdos aí, tá bom? Então vamos ao vídeo. Vamos falar primeiro sobre os órgãos normativos, tá bom? Dentro desses órgãos normativos, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre quem compõe os órgãos normativos. Então, primeiro falando sobre a palavra normativa, significa órgãos, são os órgãos que criam as normas, né? Então, dentro desses órgãos normativos, a gente tem o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. Quando a gente fala no CONTRAN, CONTRAN é o órgão máximo normativo da União. Então, quando a gente fala que é da União, é porque ele é o chefão, né? Vamos falar assim, um poderoso chefão aí do Brasil inteiro. Ele é que cria as normas, ele distribui para o Brasil todo, tá bom? Então, nesse caso, é o CONTRAN, significa Conselho Nacional de Trânsito, tá? A sigla CONTRAN. Importante também saber o significado da sigla, beleza? Nós temos também o CETRAN, né, que é o Conselho Estadual de Trânsito, né? O CETRAN, a sede dele fica nos estados, né, diferente do CONTRAN, que a sede do CONTRAN fica em Brasília, né? Então só existe um CONTRAN e esse CONTRAN fica em Brasília. O CETRAN, que é estadual, a gente vai ter um CETRAN em cada estado. Então, cada capital de cada estado existe um CETRAN. O CETRAN também é um órgão responsável por criar normas para o seu estado, né? Então, diferente do CONTRAN, ele cria a nível nacional, o CETRAN, ele cria a nível estadual. Então, por isso que a gente tem algumas diferenças, por exemplo, em processo de habilitação. A gente tem, por exemplo, processos de habilitação que, aqui em Minas Gerais, por exemplo, as questões são 30, tem alguns outros estados que são 40 questões, ou são menos questões, né? Então, isso diferencia, por exemplo, de estado para estado. Por exemplo, aqui em Minas, agora de 2020 para cá, que pôde-se tirar as duas habilitações juntas, né? A categoria A e B, fazer processo simultâneo, que chama. Antes a gente não podia. E quem que cria essa norma diferente? É o CETRAN. Então, cada CETRAN do seu estado, ele cria normas específicas aí para o seu estado, tá bom? Então, esse é o CETRAN. A gente tem também o CONTRANDIF, né, que faz parte dos sistemas normativos aí. Porém, o CONTRANDIF, ele é o mesmo órgão que o CETRAN. Porém, o CONTRANDIF, ele é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal e a sede dele fica lá em Brasília, tá bom? Então, ele é o mesmo CETRAN, porém, com outro nome lá em Brasília, tá bom? Não existe CETRAN em Brasília, existe CONTRANDIF, tá bom? Então, os três órgãos normativos são esses três aí. Pontos importantes que a gente tem que saber desses três órgãos normativos. CONTRAN é o órgão máximo normativo da União, CETRAN é o órgão máximo normativo do Estado e as sedes deles, onde que ficam? CONTRAN fica em Brasília, é um só que existe, CETRAN em cada estado e o CONTRANDIF só existe em Brasília, é o mesmo que CETRAN, tá bom? É a mesma função, CETRAN e CONTRANDIF, beleza? Outra coisa importante também que a gente fala sobre o CONTRAN é que ele cria as câmaras temáticas, né? Então ele tem esse poder de criar câmaras temáticas. O que é isso? É um subgrupo de pessoas capazes de dar dicas, capazes de criar coisas, conteúdos específicos para o trânsito e que passa essas ideias para o CONTRAN, tá bom? Então, na ideia de câmaras temáticas, quem tem esse poder de criar câmaras temáticas é o CONTRAN. Outra coisa também sobre o CONTRAN é que ele está ligado ao Ministério da Infraestrutura. Então, como, por exemplo, o governo, né, ele tem também uma ligação com a parte de trânsito, ele vem através do ministro da Infraestrutura, né? Então, a gente tem aí essa ligação do Ministério junto com o CONTRAN, para criar normas, estabelecer mudanças aí, capaz de melhorar aí a questão do trânsito também, tá bom? Então, órgãos normativos todos são esses aí. Falando um pouquinho agora sobre órgãos executivos, a gente tem aí, qual que é a definição, né? Por que órgãos executivos? Porque eles vão executar
as normas que foram criadas aí pelo CONTRAN, né? Ou de forma geral, né? Os órgãos executivos executam as normas, tá? Dentro dos órgãos executivos, a gente tem o SENATRAN, que era o antigo DENATRAN, né? A gente tem o DETRAN, CIRETRAN, DENIT, DR e Prefeitura. Então, dentro dos órgãos executivos, a gente vai ter todos esses aí. Primeiro deles aí, que é o SENATRAN. Sede do SENATRAN fica em Brasília, então fica lá do ladinho do CONTRAN, tá bom? CONTRAN criou as normas, passa para a SENATRAN. A SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, ela faz o quê? Ela é que mantém organizado toda a parte de registros de carros, da carteira, né? Você tem vários registros, né? Que são, por exemplo, a BINCO, o RENASH, o RENAINF, o RENAEST, o que mais? Ele também mantém atualizado aí o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Então, o SENATRAN, ele tem todo esse poder de manter organizado todos esses registros, tá bom? Agora, ele é o poderoso chefão dos órgãos executivos. Então, a gente tem o cabeça, que é o SENATRAN. Ele passa algumas responsabilidades para o DETRAN. Então, o DETRAN está subordinado ao SENATRAN, tá bom? Então, tem o DETRAN e subordinado ao DETRAN você tem a CIRETRAN. Então, é uma cadeia hierárquica de quem manda mais e quem obedece, tá bom? Então, SENATRAN, DETRAN e CIRETRAN. DETRAN, Departamento de Trânsito. O DETRAN, ele é um órgão que ele está situado em cada capital de cada estado. Então, nós temos um DETRAN aqui em Minas Gerais, lá em BH, né? E ele é responsável por manter a parte de fiscalização de autoescolas, emissão de carteira, cassação, suspensão, emplacamentos de veículos, licenciamento, né? Ele é responsável por toda essa parte de organização, tá bom? Algumas coisas, ele repassa alguns tipos de serviços para a CIRETRANS, né? A CIRETRANS é uma circunscrição regional de trânsito. Ela fica nos municípios, né, essa CIRETRANS, né? Então, às vezes a gente fala que, eu tenho que ir lá no DETRAN, mas não é DETRAN. A gente tem que ir na CIRETRAN, aqui em Betim, por exemplo, né? Então, chama CIRETRAN, é uma circunscrição regional. A CIRETRAN está subordinada ao DETRAN, tá bom? Há algumas responsabilidades, né? Então, por exemplo, o que a gente resolve na CIRETRAN? Tem algumas coisas, né, que a gente consegue resolver na CIRETRAN de Betim, tipo emplacamento de veículos, né, licenciamento, processo de autoescola, às vezes algum problema de marcação de aluno de direção, de legislação, ou problemas, né, alguns outros tipos de problemas com algumas situações de alunos, a gente resolve aqui em Betim. Fora de Betim, nós vamos ter que resolver em BH, tá bom? Então, se não conseguir resolver em Betim, só em BH mesmo, beleza? Então, nesse caso, é a CIRETRANS, ok? Nós temos também o DENIT. O que é o DENIT? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O DENIT, ele é um órgão responsável pela fiscalização de rodovias federais, né? O DR é Departamento de Estradas de Rodagem. Ele é um órgão responsável pelas estradas estaduais. Então, a diferença dos dois, que eles executam coisas na federal, que é o DENIT, e o DR executa coisas nas estradas estaduais, tá bom? Então, são órgãos executivos aí também. E por que prefeitura também entra dentro de órgãos executivos? Porque cada prefeitura também tem esse poder de criar e executar normas dentro da sua própria cidade, né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem aquela situação de rodízio de placa, né? Só pode rodar na segunda, quarta, placas com final X. Na terça e na quinta, outros tipos de finais de placas. Quem que determinou isso? Foi o CONTRAN? Não, porque o CONTRAN, ele gera regras nível nacional. Então, nesse caso, lá na cidade de São Paulo, você tem a prefeitura que criou essa cláusula, né, essa regra, essa lei, de que se você rodar fora das datas estabelecidas lá, você toma multa por estar rodando em dias errados, tá bom? Então, nesse caso, é uma lei de município. Eu preciso conhecer leis de município se eu não sou de lá? Não. Então, cabe recurso aí caso você ganhe alguma multa, beleza? Então, nesse caso aí, falamos sobre os órgãos executivos. Entrando agora nos órgãos fiscalizadores, né?
Então, órgãos fiscalizadores, motivo dos órgãos fiscalizadores, precisam fiscalizar as regras que foram criadas, né? Então, por exemplo, estou desobedecendo, sou um motorista e estou desobedecendo uma regra que foi criada aí em comum, né? Então, nesse caso, eu estou desobedecendo uma regra. Sendo assim, vou ser fiscalizada, vou ser multada por isso, tá bom? Então, esses órgãos têm esse poder de corrigir ou cumprir com a lei, né? Fazer-se cumprir com a lei aquilo que foi imposto para todo mundo, tá bom? Dentro dos órgãos fiscalizadores, a gente tem os tipos de polícias, né? Que a gente vai ter aí, ó, Polícia Rodoviária Federal, nós vamos ter a PRF, né? Nós temos a PMRV, que é Polícia Militar Rodoviária Estadual. Nós temos também a PM, né, que é Polícia Militar, e nós temos também aqueles órgãos municipais, né? Aqui em Betim, a gente tem a Transbetim. Em Contagem, tem a Transcom. Em BH, tem a BH Trans, né? Então, esses órgãos também têm esse poder de fazer fiscalizações aí no trânsito, tá bom? Então, são órgãos fiscalizadores aí, tá? A diferença da Polícia Rodoviária Federal e da estadual é nas rodovias que eles atuam, mas tem a mesma competência, tem a mesma responsabilidade ali, eles vão fazer a mesma coisa, porém com nomes diferentes, um é federal, o outro é estadual, ok? E por último nós temos os órgãos recursais. Órgãos recursais são órgãos que a gente pode recorrer quanto a algum tipo de infração indevida, né? Então, você recebeu uma multa, por exemplo, vamos supor, eu moro aqui em Minas e recebi uma multa lá em São Paulo porque eu estava rodando com placa errada, né? Quando essa notificação ela chega na minha casa, eu posso entrar com recurso quanto a isso, né? Então, por exemplo, eu vou alegar, vou achar lá no Código de Trânsito qual que é a lei e qual que é a resolução que fala que eu não sou obrigada a conhecer leis de municípios, né? Então, nesse caso, eu consigo entrar com recurso e eu ganho esse recurso, tá bom? Então, qualquer tipo de infrações indevidas quanto a algum erro de digitação, colocaram lá Avenida Tapajós, era Avenida Tapajós o nome da avenida que você tá, e aí coloca assim, Avenida Taparós, um exemplo, foi erro de digitação, cabe recurso? Cabe recurso, né? Então, a gente tem que ler quando a notificação chega, tá bom? Órgãos recursais que a gente tem para isso, a gente tem a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARI é em primeira instância que você recorre a essa infração, tá? A JARI tem um prazo de 30 dias para te julgar, né? E te dar a sua resposta, né? Se ela te julgar indevido, ou seja, você não ganhou a causa, você pode entrar em segunda instância pelo CETRAN. Um prazo para poder analisar todas as documentações, né? Fazer o processo deles lá de avaliação e vai me dar uma resposta. Eu não sendo a meu favor a resposta, eu posso entrar em terceira instância, que é no caso entrar pela justiça, tá bom? Mas a dica, se você está entrando com esses recursos, saiba que você tem que ter certeza mesmo, tem que ter prova, para você ter certeza que tá certo mesmo. Não adianta nada você ficar batendo o pé para chegar no final, você ter todo esse desgaste, né, psicológico, emocional, financeiro, que às vezes você vai ter que gastar também, para chegar no final você não ganhar a causa e ter que pagar a multa de qualquer forma, tá bom? Então não vale a pena você ficar entrando com essas instâncias, né? Se a JARI já julgou errado, dependendo da situação, só se você tiver prova mesmo, que aí vale a pena chegar até o final, ok? Beleza? Então, essas são as dicas aí de órgãos. Partes importantes, é interessante demais saber as siglas, né, o significado das siglas, saber a função de cada órgão, o que eles fazem, para que eles foram criados, né? E a sede, aonde que eles ficam, tá bom? A JARI, né, que eu não falei, não mencionei aqui antes, cada órgão fiscalizador tem uma JARI para você recorrer, né? Então, quando a notificação ela chega, num campo lá embaixo, assim, tem o endereço da JARI que você entraria com recurso, né? Hoje tá até mais fácil para você entrar com recurso, hoje é tudo via internet, né? Você consegue entrar no site das prefeituras, por exemplo, que foi que te autuou, encaminha todas as documentações ali e entra com recurso, né? Então, eu acho mais fácil hoje. Antigamente, você podia encaminhar por via correio, né? Também era um meio também que você tinha. Eu não precisava ir lá em São Paulo, por exemplo, para me levar meu recurso de recorrer, né? Quanto àquela infração. Eu só podia postar no correio que estava bom também, que dava certo, né? Desde que seja dentro do prazo que eu tenho para me poder entrar com esse recurso aí, tá bom? Então fica a dica aí dos órgãos, né? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente vai estar tentando esclarecer aí todas as dúvidas, beleza? Não esqueça de curtir, tá bom?
Até o próximo.